Olá, continuando nossas aulas de língua portuguesa. Você vai trabalhar hoje da sua página 112 a 114, da apostila de português passo a passo. Nas aulas anteriores, estivemos estudando os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Hoje, nós vamos estudar os termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração significam que são termos que integram, são termos que completam o sentido da oração. E ao completar o sentido da oração, esses termos que nós vamos ver aí, eles vão completar ou verbos ou nomes. Então, nós vamos ter complementos verbais, o objeto direto, que nós já sabemos o que é o objeto indireto. Nós vamos ter complemento nominal, então o próprio nome já adianta para você, vai completar nome. E nós vamos ver agente da passiva, que também é um termo da oração que vai especificar quem praticou a ação que o sujeito sofreu. Então, vamos ao primeiro deles, complemento verbal. Objeto direto, você já sabe muito bem as características do objeto direto, então recorde aqui e grave as características fundamentais para que você não confunda esse termo com outro termo da oração. Então, primeiramente, veja que o objeto, ele funciona como destinatário, como receptor do processo verbal. Ele completa, logicamente, o sentido de um verbo transitivo direto, logicamente. O objeto direto pode ser trocado pelos pronomes oblíquos, o, a, os, as. Lembra disso, né? Pronomes oblíquos átonos. Esses pronomes oblíquos átonos ditos aí sempre serão objetos diretos e às vezes eles podem vir nas formas lo, lá, los, las, dependendo se eles vão ser anexados a um verbo que termine em R, S ou Z, porque nós cortaremos estas letras e acrescentaremos ao pronome a letra L, ou então eles ainda podem aparecer nas formas no, na, nos, nas, quando eles são acrescentados, são anexados a um verbo que tem som nasal, um verbo com terminação nasal, ok? Então, precisamos saber desses detalhes todos, tudo faz parte do nosso estudo dentro desses termos integrantes aqui. Por exemplo, a questão de, eu vou dar logo o exemplo dessas transformações. Você diz assim, ó, eu encontrei. Quem encontra algo ou alguém, então você já sabe que o verbo é transitivo, direto, porque eu falei algo ou alguém, e ao pronunciar essas palavras eu não fiz uso da preposição, então não farei uso dela também quando for completar o sentido do verbo. Eu encontrei o livro, por exemplo. Então, se você já disse que o verbo é transitivo direto, você também já disse que o livro aqui é objeto direto. Então, vamos consertar esse livro. Vamos lá. O livro, objeto direto, ficou muito melhor, né? Oh, Jesus amado. Não, eu não gosto de coisa feia, não, gente. Pelo amor de Deus, espera aí. Deixa eu limpar esse livro. Vamos ler um livro melhor, né? Então, ok. Eu encontrei o livro. Ótimo. Aí você vê que eu poderia dizer eu o encontrei, vamos supor que eu vou dizer mais alguma coisa, por exemplo, eu encontrei o livro, eu o encontrei na estante, por exemplo. Então, não precisa de eu dizer que eu encontrei o livro na estante. Este o aqui está substituindo livro, que eu usei
na oração anterior. Então, este o aqui é o pronome oblíquo de que estamos falando, substituindo o substantivo livro. Mas, de repente, eu digo assim, ó, vou ler o livro. Para que eu dizer eu encontrei o livro, eu encontrei o livro na estante, eu vou ler o livro. Não precisa. Eu encontrei o livro. Eu o encontrei na estante e vou lê-lo. Por que lê-lo? Porque você está vendo que o ler, mais o que eu vou colocar para substituir a palavra livro, está após o verbo que termina em R. E está a regrinha aqui. Se o verbo terminar em R, você tiver que anexar o pronome o à frente desse verbo, esse R vai ser cortado. Nós vamos colocar um L junto ao pronome. Então, vou lê-lo, ok? Então, esse o é o objeto direto, esse lo é o objeto direto, porque é esse pronome aí. Ao passo que, se eu falar deixem o livro na bolsa, deixem o livro na bolsa. Eu ia colocar na estante, mas a estante é maior, não caberia aqui. Deixem o livro na bolsa. Deixem o livro e venham aqui, por exemplo. Então, se eu vou falar deixem o livro e venham aqui, para que eu vou repetir o livro? Então, deixem o livro na bolsa, deixem o, certo, o substitui o livro, mas aí vem aquela outra regra. Deixem em é terminação nasal. Deixem em, certo? Então, eu acrescento um N nesse o e fica deixem-no e venham aqui, por exemplo, certo? Então, isso é simplesmente para você ver que o objeto direto pode vir representado por um desses pronomes e, às vezes, nessa representação, pode ocorrer essa substituição, esse acontecimento aqui de o verbo terminar em R, S ou Z, e você ter que cortar essas letras, acrescentar L no pronome, ou o verbo terminar em som nasal e você não vai cortar nada, só vai acrescentar N nos pronomes, certo? Mais um detalhe do objeto direto. Ele admite, né, a oração que tem o objeto direto é porque tem o verbo transitivo direto, então essa oração admite voz passiva, porque já vimos que voz passiva só acontece quando o verbo é transitivo direto, certo? Ou direto e indireto. Então, voz passiva, aquela quando o sujeito sofre a ação do verbo, ok? O sujeito é um sujeito paciente, perfeito? Então, ótimo. Tudo isso aí é para você saber o que é que está em relação ao objeto direto para que você não o confunda com outro termo na oração. Então, muitas pessoas viram o acidente. A análise sintática sempre começará pelo verbo, e o verbo aqui é o verbo ver. Muitas pessoas viram. Eu pergunto antes do verbo, quem é que viu? Quem é que viu algo aqui? Eu estou dizendo que alguém viu algo. Quem viu? Muitas pessoas. Ótimo. Aí você tem o sujeito, já sabe, tirou o sujeito, tudo que resta é o predicado, e você vai para o verbo e nota que se você parar no verbo, muitas pessoas viram, ponto final, vão perguntar, ei, peraí, mas viram o quê? Então, olha a pergunta, quem vê, vê algo. Então, viram o quê? Olha o artigo, olha a resposta, o acidente também com artigo. Então, vamos agora caracterizar esse verbo. Quando eu cheguei ao verbo, eu precisei fazer uma pergunta após o verbo, buscando um complemento, um sentido para ele. Então, isso caracteriza o verbo como sendo o verbo transitivo. E quando eu observo essa relação dele com o seu complemento, não ocorre preposição. Então, o verbo é transitivo direto, consequentemente, o seu complemento é o objeto direto, certo? Aí veja agora, vamos passar essas características, ó.
funciona como destinatário do verbo. Então, que ó, o acidente é como se fosse assim, ó, o verbo vem incidir aqui, ó, no acidente. Então, ele, o acidente, é o receptor dessa ação que as pessoas viram, certo? Né? Aquilo que as pessoas viram. Então, ele é o receptor, o destinatário da ação de ver praticada pelo sujeito. Okay? Então, o sujeito praticou uma ação em cima desse fato aqui, que é o acidente. Depois, segundo, completa, logicamente, um verbo transitivo direto. Você viu, você perguntou o que após o verbo. Seguinte, pode ser trocado por pronome desses relacionados. Se você está vendo que acidente é masculino singular, então é claro que você pode trocar por o. E aí entra aquela regrinha. Observa que viram, termina em som nasal, ão. Então, você poderia dizer assim, ó, muitas pessoas viram-no. Ou seja, se você fosse continuar esse período aí, esse fato, você ia dizer assim, ó, muitas pessoas viram o acidente, viram-no e ficaram aflitas. Então, ó, ficaram aflitas quando ouviram, ou então vai colocar o é depois do verbo terminado em som nasal, então por isso o N, ó. Poderia ser, ficaram muito aflitas quando o viram, né, quer dizer, o acidente, ou então ficaram aflitas, essas pessoas viram-no e ficaram aflitas. Perfeito. Mais um detalhe que você identifica ali. A oração admite voz passiva, porque uma voz passiva é feita especificamente do que você tem aqui. O objeto direto se transforma no sujeito, o verbo simples que você tem ali se transforma numa locução verbal, e o que é o sujeito, e no caso é o sujeito agente, porque praticou a ação do verbo, vai se tornar no agente da passiva. Desta forma aqui, quer ver? Olha as setinhas. Olha as setinhas. Então, eu começo lá com o acidente. Viram, já aconteceu, já a ação de ver já foi executada. Então, no passado, pretérito perfeito. Então, eu vou dizer que o acidente foi visto por quem? Visto por quem? Na pergunta já aparece a preposição por. Então, na resposta ela aparece também. Foi visto por muitas pessoas. Se você tem este período agora para analisar, então você já sabe. Você vai no verbo que está aqui, né? Vai a ele, locução verbal, pergunta antes dele o que é que foi visto. Porque é assim que se descobre o sujeito. A resposta será o acidente. Então, o acidente agora é o sujeito, porque foi ele a resposta que você obteve para a pergunta feita antes do verbo, que é o macete para você descobrir o sujeito com certeza. Então, repare que esse sujeito não praticou a ação de ver, sim, sofreu a ação de ter sido visto. Então, ele é um sujeito paciente. Todas as vezes que você tem sujeito paciente, você diz que o verbo está na voz passiva. Então, voz passiva. E como você já estudou voz passiva, recorde, há dois tipos, a analítica e a sintética. A sintética é quando o verbo está com o pronome se. E a analítica é quando você tem locução verbal, não tem o se, certo? Então, aqui é a voz passiva analítica. E você vê que dentro desse contexto aqui, quem praticou a ação de ver o acidente são essas muitas pessoas que nós temos aí. Então, se elas praticaram uma ação, é o agente. Elas praticaram a ação de um verbo que você diz que está na voz passiva, então você chama esse termo de agente da passiva. Então, veja bem, você está aqui nesse slide estudando objeto direto, mas olha quantas coisas você precisa dominar
para que você tenha certeza que um termo é objeto direto. E aí é lógico, ao mesmo tempo você está recordando muita matéria, ok? Por isso que eu digo que a parte da sintaxe é super importante, porque você vai recordando muitas outras matérias já vistas. Objeto indireto. Você já sabe. Ah, deixa eu ver só um detalhe aqui. Completa o sentido do verbo transitivo direto. Aqui nós poderíamos ter acrescentado sem preposição, certo? Sem preposição. É claro que você já viu isso, mas só para a letra B ficar mais completinha. Então, agora vejamos. Funciona como destinatário do processo verbal. É lógico, é a mesma coisa, é objeto também. A única diferença do anterior é que esse é indireto. Então, completa o sentido do verbo transitivo. Opa, consertando aqui, não é direto, aqui é indireto. Conserte aí na sua apostila. Completa o sentido do verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Apresenta-se sempre com preposição. Lembra da pescada? Né? Para, por, perante, né? Dessas três, o para é o mais frequente. Depois, em, entre, o em é o mais frequente nessas duas. Sem, sob, sobre, com, contra, a, ante, até, após, de, destas que eu falei, estas aqui são as mais frequentes, certo? Mas é melhor que saiba todas. E a oração não admite voz passiva. Aqui não há como você passar para voz passiva, por quê? Porque o verbo é transitivo indireto e voz passiva é só com verbo transitivo direto. Então, vamos ao exemplo. Todos discordam de você. Então, primeira coisa que você observa é que nós temos o verbo discordar. Eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que discorda? Quem pratica essa ação aqui de discordar? Todos. Então, todos é o nosso sujeito, ok? Sujeito. Tirou-se o sujeito, o resto do período, tudo que tem ali é o predicado, certo? Então, discordam de você é o predicado. E o verbo discordar, logo que se eu paro nele, ó, todos discordam. Se não houver um contexto, só falar todos discordam fica incompleto. Então, se eu vejo que o verbo não tem sentido completo sozinho, só até nele, então eu já digo que o verbo é transitivo, porque ele vai exigir um complemento. Aí quando você começa a raciocinar, quem discorda, discorda de algo, ou discorda de alguém. Olha, discorda de quê ou de quem? Tá vendo? Na pergunta já entrou a preposição de. Então, logicamente, ela aparece na resposta. Isso já te dá todas as outras respostas que você procurava. Ou seja, o verbo é transitivo indireto e o seu complemento chama-se objeto indireto, ok? Ótimo. Agora, podemos acrescentar um detalhe aqui, ó. Letra E. Pode ser representado do jeito que você teve aqui, que pode ser trocado por o, a, os, as. O, a, nem tinha reparado aqui, ó. O, a, os, as, quando é objeto direto. O indireto pode, às vezes, nem sempre, porque às vezes não é porque não vai ser sempre, mas é porque às vezes não combina com o contexto. Pode ser trocado por lhe ou lhes, ou seja, lhe ou lhes sempre vai ser objeto indireto, certo? Só que nesse contexto aqui não dá para colocar o lhe, todos discordam lhe, né? Não tem como, certo? Mas façamos um exemplo em que isso pode ocorrer. Se você disser simplesmente assim, ó, dei a ele um recado. Então, quem foi que deu? Fui eu, mas eu não está aqui na oração. Então, você já sabe que estamos diante de um caso de sujeito oculto. Então, se o sujeito não esteve presente na oração, tudo aqui é um predicado. E o verbo é dar. E quem dá algo, dei o quê? Olha só, dei o quê? A resposta vai ser um recado.
Entre a pergunta e a resposta não teve preposição. Então, o verbo é transitivo porque precisa de complemento, direto porque até agora não apareceu a preposição, mas quando eu continuo raciocinando, quem dá algo a alguém. Dei a quem? Agora já apareceu preposição, então na resposta também aparece, então o verbo é transitivo direto e indireto ou bitransitivo, e o complemento dele que está sem a preposição é o objeto direto, o que está com a preposição é o objeto indireto, e o objeto indireto, o lhe, sempre é indireto. Então, aqui tem como eu trocar pelo lhe, fazendo assim, ó, dei-lhe um recado. Perfeito? A mesma classificação que você teve acima, você terá aqui embaixo, porque o lhe sempre vai ser um objeto indireto, certo? Se ele for objeto, ele é sempre indireto. Perfeito. Passemos ao complemento nominal. O próprio nome já está adiantando que é complemento de nomes. Vai completar nomes. Nomes agora, no contexto dessa matéria, serão os substantivos mais abstratos, especificamente abstratos, os adjetivos e advérbios. Então, você tem que raciocinar da seguinte forma. Às vezes, você vai ter substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios com sentido incompleto. Ou seja, se você parar de falar naquele substantivo abstrato, alguém vai fazer uma pergunta a partir daquele nome. Ou se você parar naquele adjetivo, a pessoa também, ou naquele advérbio, a pessoa também vai fazer uma pergunta a partir desse adjetivo, desse advérbio. Então, se está fazendo uma pergunta, está questionando a partir do substantivo abstrato, ou do adjetivo, ou do advérbio, a resposta vai ser um complemento para eles. Eles não são verbos. Então, a resposta vai ser complemento nominal, ok? Outro detalhe, sempre com preposição, certo? Nada de desespero. Ah, mas o objeto indireto também sempre vem com preposição. Ótimo. Outros termos também virão, certo? O agente da passiva também vem. Um adjunto adverbial também pode vir. Um adjunto de nominal também pode vir, certo? Então, o que você tem que fazer? Aprender as características. Vai ser com preposição, mas vai estar ligado a quê? A nomes. Enquanto o objeto indireto vai estar ligado a quê? A verbo, ok? Então, vamos ao exemplo. Ninguém ficou preocupado com ele. Observe que, se houver contexto, se eu dissesse simplesmente ninguém ficou preocupado, todo mundo entende. Se houver contexto, por exemplo, nossa, eu vou dizer para vocês, com essa pandemia aí, e lá em casa o povo está saindo à torta e à direita. Ninguém ficou preocupado. Ponto final, deu para entender que esse preocupado é com a pandemia que você já havia referenciado antes na conversa. Mas se não houver contexto, eu chego e digo, ninguém ficou preocupado. Aí você vai esperar, mas preocupado com o quê? Ou com quem, certo? Então, pronto, se não houver contexto, preocupado é um adjetivo e requer um complemento, porque quem estiver preocupado estará preocupado com alguém. Então, preocupado com o quê? Ou então, preocupado com quem, certo? Olha a preposição com. Certo? Então, quando você falou preocupado com ele, você vê que o com ele está ligado ao preocupado. E preocupado é nome, é adjetivo. Então, você está diante de um complemento nominal. Depois, o juiz decidiu favoravelmente. Se você já sabe que favoravelmente, pelo sufixo mente, que é formado exclusivamente de advérbios, então você sabe que aqui você está diante de um advérbio. Ótimo. E você vê que se você parar aqui, o juiz decidiu favoravelmente, aí favoravelmente a quê? A quem? Tá vendo? Favoravelmente a quê? Ou então, favoravelmente a quem? Você vai fazer a pergunta após o advérbio. Então, é o advérbio que está requerendo um complemento, um termo que vem fazer sentido aí com ele,
ou seja, vem integrar o seu sentido. Por isso que a gente chama de termo integrante da oração. E quando você fez as perguntas, você usou preposição. Então, na resposta, favoravelmente a quem? Ao réu. Então, na resposta, automaticamente tem preposição também. Aí você viu que ao réu refere-se a favoravelmente, que não é verbo, então não é complemento de verbo. Então é complemento de nome e com a característica que nós já vimos lá, sempre com preposição. Todos têm certeza. Então, se houver contexto, se eu disser todos têm certeza, você entende. Mas se não houver contexto, se eu falar simplesmente todos têm certeza e parar aqui na certeza, você vai falar certeza de quê? Então, você não entendeu exatamente o que é essa certeza nesse período. E certeza é um nome, é um substantivo abstrato, aquele que só existe em alguém, só existe em um ser, não existe separado do ser. Para existir a certeza, é necessário que haja alguém que tenha esse sentimento, ou seja, que tenha certeza. Então, ela existe na pessoa, não fora dela, por isso ele é abstrato. É importante saber disso, porque complementos nominais de substantivos só completam substantivos abstratos, ok? Então, se você vir um termo preposicionado e tem certeza que ele se refere a um substantivo e o substantivo não é abstrato, então você já sabe que não será complemento nominal. Então, quando você fala certeza de que, você já usou a preposição. Quando fala a resposta, certeza da vitória, então você vê que da vitória se refere à certeza, então completou o nome certeza, é complemento nominal. Então, pronto, complemento nominal vai completar substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, sempre com preposição. E o agente da passiva, nós já sabemos muito bem. Ele é agente porque ele pratica a ação do verbo. E esse verbo vai estar na voz passiva. Voz passiva é quando nós temos um sujeito paciente, um sujeito que sofre, não pratica a ação verbal, certo? Não pratica a ação. Então, ótimo. Aí você tem verbo na voz passiva. Tem que ir entendendo tudo isso até chegar na agente da passiva. Corresponde ao sujeito da voz ativa, viu? Agora mesmo, você tem voz ativa. O sujeito da voz ativa transformar-se-á no agente da passiva quando você passar a oração para a voz passiva. E, em geral, ele virá iniciado pela preposição por, mas a preposição por poderá estar unida, poderá estar contraída com os artigos o, a, os, as, formando pelo, pela, pelos ou pelas, certo? Ou, muito raramente, virá com a preposição de, mas até quando ele estiver com a preposição de, você poderá substituir pela preposição por. Então, isso é um fato que ajuda muito a gente a identificar, certo? O deputado foi vaiado pelo sem terra. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o verbo, que aqui é uma locução. É o verbo ser no passado, mas o verbo vaiar no particípio, indicando aqui uma ação executada. E eu pergunto, quem é que foi vaiado? Porque essa é a pergunta base, antes do verbo o que é que foi ou quem é que foi vaiado. A resposta é o deputado, ou seja, eu tenho aqui o sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que resta é o predicado da oração. Perfeito. Quando eu observo a relação entre os sujeitos, o deputado, e foi vaiado, eu percebo que o deputado não praticou a ação de vaiar. Ele sofreu a ação. A ação caiu sobre ele. Ele não executou, ele sofreu. É quando eu tenho sujeito paciente.
porque ele sofre a ação do verbo. Se eu tenho sujeito paciente, tem certeza disso? Então não precisa ficar sofrendo, já vai preenchendo os outros termos. Então o verbo está na voz passiva, eu sei que tem duas, mas a sintética é quando tem o se, aqui não tem, tem a locução verbal, então é passiva analítica. E o deputado foi vaiado. Tudo bem, poderia ter parado aqui, que você já sabe que ele foi vaiado. Você já entendeu tudo, mas às vezes você ainda quer que eu acrescente mais uma informação. E você pergunta, foi vaiado por quem? Então, olha só, vaiado por quem? Você está procurando quem? Você está procurando o executor dessa ação. Quem praticou essa ação de vaiar o deputado? O sem terra. Então, aqui, ó, o deputado foi vaiado pelos sem terra, certinho? Sem terra. Então, você tem aqui o quê? Você tem o termo que representa quem executou a ação. Aqui, ó. Você tem o termo que praticou a ação. Esse termo que se pratica a ação, ele é agente. Ele praticou a ação de vaiar. E você disse que esse verbo veio aqui na voz passiva. Por isso que você o chama de agente da passiva. Então, pronto, ó. Sempre iniciado por preposição. Em geral, é a preposição por, mas pode estar contraída com artigos. Então, pode ter pelo, pela, pelos ou pelas. Corresponde ao sujeito da voz ativa, quer ver? Vamos transformar isso em voz ativa? O deputado foi vaiado pelo sem terra, você já disse que é voz passiva. Mas se você escrever assim, ó, os sem terra vaiaram o deputado. Por que vaiaram? Porque foi, passou, é pretérito perfeito, então tem que respeitar esse tempo quando eu for transformar a oração, certo? Aí eu venho no verbo vaiar e pergunto, quem é que vaiou? Quem praticou essa ação aqui? Quem fez isso? O sem terra. Então, se o sem terra responde à pergunta que eu fiz antes do verbo, eu estou diante do sujeito da oração. E agora é o sujeito agente, porque eles é que fizeram essa ação que foi recair em cima lá do deputado. Então, eu tenho o verbo de ação. Quem vaia alguém. Então, ele é um verbo transitivo. Alguém, que é o deputado, não tem preposição, na pergunta também não tem, vaiou quem? Vaiou o deputado. Então, não há preposição, então ele é transitivo direto e o deputado é o objeto direto. Repare que é tudo que está dizendo ali. Ó. O agente da passiva representa o ser que pratica a ação verbal na voz passiva. Aqui, ó. Quando estava na voz passiva, quem foi que praticou a ação aqui? O sem terra. Então, ele é o agente da passiva por isso, porque ele praticou a ação do verbo que está na voz passiva. Ele corresponde ao sujeito da voz ativa. Olha só, aqui na oração 1, o sem terra foi o agente da passiva. Aqui na oração 2, o sem terra passou a ser o sujeito, o que está dizendo ali, certo? E como agente da passiva, sempre com a preposição. Perfeito? Então, vamos à primeira questão. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Correto. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Esse termo que está negritado tem a função sintática de. Então, veja bem. Então, vamos sem sofrimento. Vamos assim, olha. É transmitida aqui, ó, por animais contaminados. Aí você observa que já começou com a preposição por, que já me começa a lembrar um termo que acabamos de falar. Não quer dizer que só porque eu vi a preposição por, já tem que ir falando que é agente da passiva. Não, mas eu já vejo que é uma característica dele, do agente da passiva. Depois eu começo a raciocinar. O verbo está aqui, ó, na locução, é transmitida. Né? A raiva é uma doença muito perigosa. Ela é transmitida, ou seja, o que é transmitida aqui? A raiva. O sujeito à raiva que veio lá atrás, certo? Então, a raiva não transmite, ela é transmitida.
Então, quem é que pratica a ação de transmitir? Animais. Então, você está vendo que o sujeito aqui é paciente, então isso aqui é voz passiva, e animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais é que transmitem a raiva. Então, quer dizer que eles é que praticam a ação, certo? Isso aqui é o executor da ação. Ó. Esse termo pratica a ação do verbo transmitir, que está na voz passiva. Praticar a ação é agente, do que o verbo está na voz passiva, então você já respondeu tudo. É agente da passiva. Então, aqui a resposta está aqui. Ó. Ele é agente da passiva porque ele pratica a ação verbal na voz passiva. Perfeito. Assinale a alternativa em que o termo grifado funciona como objeto direto. Qual a característica principal do objeto direto? Ele vem sem preposição obrigatória. Sem preposição obrigatória quer dizer que, em certos casos, eu posso ter objeto direto preposicionado, mas não é o caso que nós estamos estudando. Então, quando você lê na gramática que o objeto direto é o termo que completa o verbo sem preposição obrigatória, leia-se que, às vezes, você poderá ter um objeto direto preposicionado, mas aí isso é para outra aula. Então, vamos lá. A linguagem de sinais que foi transmitida, o que está destacado. Aí você logo pensa, mas como que esse que poderia ser um objeto direto? Pode ser, ele pode ser. Por quê? A linguagem de sinais a qual foi transmitida, ele é um pronome relativo. E pronomes relativos têm funções sintáticas como qualquer outro nome. Tem função sintática de sujeito, de objeto direto, ou indireto, ou de complemento nominal, ou de adjunto adverbial, entendeu? Então, grava isso aí. Vamos ler a outra. Assim nasceu a linguagem. Então, olha só, a linguagem de sinais da Nicarágua, onde já existe uma linguagem de sinais reconhecida. A língua é uma verdadeira Babilônia. E há alguma relação entre a linguagem de sinais e a língua falada? Perfeito. Os termos grifados já fazem com que você recorde também de algumas coisas em relação aos verbos a que ele se refere. A linguagem de sinais foi transmitida. Então, isso aqui é a forma verbal. Nasceu é o verbo. Existe, é e há. Já vamos lembrar desses dois casos aqui, ó. O verbo existir e o há, verbo haver, no sentido de existir, que ó, há alguma relação, quer dizer que existe alguma relação. Então, você já sabe que todas as vezes que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele não tem sujeito. E aquilo que há ali na oração é o objeto direto. Olha para você ver. Olha para você ver como é que é fácil, às vezes, responder uma questão. Então, se eu tenho que marcar a alternativa em que o termo funciona como objeto direto, você já achou a resposta aqui, só porque você conhece o verbo haver, e o verbo haver no sentido de existir sempre virá com um objeto direto. O verbo existir, não. Onde estiver o verbo existir, algo existe ali. O que é que existe? Uma linguagem de sinais. Então, isso aqui é o sujeito do verbo existir. O verbo existir é pessoal, ele tem sujeito, mas o verbo haver é impessoal, ele vem só como objeto direto, mas é o verbo haver no sentido de existir ou de tempo passado, ok? Então, ótimo, já resolvemos a questão, é a letra E, já identificamos na letra C o que é o termo grifado, agora vamos, então, já fechar a letra D que está aqui perto, tá? E é mais fácil ainda, quer ver? O que é uma verdadeira Babilônia aqui? A língua. Então, a língua é. A língua é o sujeito, esse é o verbo ser. Lembra? Verbo ser é verbo de ligação quando estiver seguido de uma característica do sujeito. Quando falou que a língua é uma Babilônia, verdadeira Babilônia, isso caracterizou a língua. Isso é o predicativo do sujeito, certo? Então, o termo grifado na letra D é predicativo do sujeito. Na letra B, nasceu a linguagem. O verbo é nascer. Nascer não é verbo impessoal. Algo ou alguém nasce. Então, eu pergunto antes do verbo, o que é que nasceu? A linguagem de sinais da Nicarágua.
da Nicarágua. Então, sujeito novamente. A linguagem de sinais da Nicarágua nasceu assim, certo? O verbo é intransitivo. A linguagem de sinais, agora veja bem, a linguagem de sinais, esse que retoma a linguagem de sinais. Então, é como se você tem que ler esse que como se fosse linguagem de sinais foi transmitida. Então, vem pergunta antes do verbo, o que é que foi transmitida? Linguagem de sinais. Então, este que está representando aqui um sujeito paciente, ok? Objeto direto só na letra E. E já saberia disso só pelo fato de que eu estou sempre pedindo a você, aprenda a história do verbo haver, de uma vez por todas, porque só isso já vai resolver muita questão para você. E vamos a 3. Os termos destacados no período. Os funcionários manifestaram interesse em discutir com o proprietário da fábrica sobre o aumento salarial, já que o diretor financeiro mostrou-se insensível à situação. Você tem em discutir e você tem a situação destacados, e os dois exercem a mesma função sintática porque só tem uma função em cada item, tá vendo? Então quer dizer que os dois exercem a mesma função. Aí a primeira coisa que você já vai observando aqui, olha só que interessante. Eles têm o quê? Preposição. Porque se eu tenho um A com acento grave, eu tenho preposição A mais artigo A. Então, enfim, termos preposicionados. O que eu posso fazer? Logo eu vou tirar o objeto direto da história, certo? Porque ele não vem necessariamente preposicionado, mas poderia ser indireto, pode ser um objeto pleonástico, só que pleonástico nós nem estudamos, mas existe. Objeto pleonástico é quando ele vem repetido, o sentido da palavra vem repetido em outro. Por exemplo, as flores, eu as colhi. Olha, as flores, eu as colhi. Quer dizer que eu, sujeito, pratiquei a ação de colher, verbo transitivo, quem colhe, colhe algo. Colhi o quê? As flores, que veio lá no início da oração, objeto direto. E esse as aqui é o quê? É as mesmas flores que estão ali no início da oração. Só que às vezes a gente quer destacar um termo e começa com ele. E depois ainda o repete na sequência da oração. Então, as flores, eu as colhi. Você sabe que as é objeto direto. E esse objeto direto vem repetindo a ideia que já apareceu no início da oração. Você já sabe que pleonasmo é repetição de uma ideia. Então, eu tenho aqui um objeto direto pleonástico, que não é o caso lá de cima, certo? Agora vejamos. Repare que os funcionários manifestaram, é o verbo manifestar. Manifestaram o quê? Manifestaram interesse. Só que se eu parar no interesse, você logo fala, mas interesse em quê? Né? Pode ter interesse em várias coisas. Interesse em entrar em greve, interesse em ganhar aumento de salário, mas aqui não, eles estão interessados em uma discussão ou em discutir, não importa se isso aqui é verbo. Este verbo preposicionado, ele veio para completar o sentido de interesse, que é um substantivo e especificamente abstrato. Já sabe a resposta, né? E depois, olha só, o diretor financeiro mostrou-se insensível. Muito bem, eu já entendi que ele é insensível, não tem sensibilidade. Mas ele mostrou quem é insensível a algo, a alguma coisa. Insensível a quê? A situação. Então, você observa que insensível é adjetivo. E você já sabe, um termo preposicionado se referindo a um adjetivo é o quê? Simplesmente complemento nominal, ok? 4. Estudiosos britânicos já consideram o sedentarismo uma epidemia. Os termos grifados são, então vejamos, eu tenho que analisar esses termos grifados, mas sequer eu devo começar por eles, eu tenho que começar, né? Eu não tenho o verbo grifado, né? Sequer grifou o verbo, mas é dele, a partir dele, que eu começo a raciocinar, porque logo eu pergunto antes dele, quem é que considera algo aqui?
Quem considera? Estudiosos britânicos consideram. Então, pronto. Se respondeu à pergunta que eu fiz antes do verbo, eu estou diante de sujeito. Então, esse primeiro termo é sujeito, já eliminei a letra D, certo? Estudiosos britânicos consideram. Se eu colocasse ponto final aqui, você não ia ficar satisfeito. Você ia perguntar, ué, mas considera o quê? Ou considera quem? Então, quem considera, considera algo ou alguém. Então, ele é um verbo transitivo. E você não vê preposição aqui, você vê artigo na pergunta, você vê artigo na resposta. Então, o verbo é transitivo direto e o seu complemento é objeto direto. Então, já fechou aqui. Aqui, é tudo igual. Tudo bem. Agora é a última, então, que vai definir a resposta. Mas, aí você logo vê que você já elimina a letra B, porque se fosse para ser objeto indireto, teria preposição. Você já está vendo, é um artigo indefinido aqui, certo? Então, você fica entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Aí você resolve logo já pelo contexto. Uma epidemia aqui é o quê? A epidemia são os britânicos que são... É o estudioso britânico que é uma epidemia? Não, é o sedentarismo que é uma epidemia. Então, você sabe que epidemia está ligada a sedentarismo. Então, é lógico, se é uma característica do sedentarismo, e veja, por que que não é um simples adjunto de nominal? Por que que é um predicativo? Porque é por força do verbo, é considerada, é uma característica atribuída ao sedentarismo, certo? Outra pessoa vem e não acha que sedentarismo é uma epidemia, mas os estudiosos britânicos acham, consideram, julgam. Então, isso aqui, ó, recorde da aula anterior. Isso aqui é uma característica atribuída. Pode valer para alguns, pode não valer para outros. Isso aqui é característica atribuída, não é própria deste ser aqui. Então, isso nos dá um predicativo. E este ser aqui, que tem essa característica, é o objeto. Então, eu estou diante de um predicativo do objeto, letra A. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Você viu o quê? O lhe destacado. Então, alguém perguntou isso aí, se acredita nessas coisas, e perguntou a alguém. Mas nem precisa raciocinar tanto. Você só precisa raciocinar duas coisas. O lhe é um pronome pessoal, sim, e esse pronome pessoal sempre exerce a função de objeto indireto. Quando ele for objeto de um verbo, é objeto indireto. Ah, então há duas respostas na questão? Não. Por quê? Depende do que o enunciado está lhe cobrando. Veja bem, de acordo com as normas de sintaxe, não é morfologia, o termo destacado tem a função, não é classificação. Pronome pessoal é a classificação da palavra dentro da morfologia, certo? Então, é uma classificação morfológica, é uma análise morfológica. A função da palavra é aquilo que ela é dentro da sintaxe. Dentro da sintaxe, ele é sempre objeto indireto. Então, cuidado com isso. Tem que saber o que o enunciado te pergunta. Todo esforço tem a sua recompensa. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. A expressão todo esforço funciona como... Olha aí, olha. Só para poder ir lembrando certos detalhes. Primeira resposta é predicado. Como que todo esforço vai ser predicado se não tem verbo? Não existe predicado sem verbo, ok? Beleza. Funciona como... substantivo. Substantivo não é função, substantivo é classificação da palavra, certo? Está vendo que falou em funciona, então está falando de função, está falando de termos da oração, sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, é disso que está falando. Então, você já eliminou duas alternativas porque você sabe a teoria. Predicado sempre tem verbo, então isso aqui não tem como ser o predicado. E, primeiro, são duas palavras, é um pronome indefinido e um substantivo, mas está falando de função na oração, certo? Então, não é substantivo. Então, vamos lá agora.
Todo esforço tem a sua recompensa. Aqui você tem o verbo. Antes do verbo você faz a pergunta. Quem é ou o que é que tem? Quem é que tem ou o que é que tem algo aqui? Todo esforço. Todo esforço tem. Então pronto, respondeu. Ele é o sujeito da oração. O termo tem é lógico que a gente sabe que ele é um verbo. E quem tem algo. Tem o quê? Então ele é um verbo transitivo direto. Porque tem o que é artigo. A sua recompensa. Começou com artigo também. Então é um verbo transitivo direto. E a sua recompensa é o complemento dele sem preposição. Então, consequentemente, é o seu objeto direto. Fechou na letra D. Tenho uma vaga lembrança dos 3 meninos correndo pelo pátio da escola. O trecho destacado refere-se a objeto indireto, adjunto de nominal, complemento nominal ou nenhuma das alternativas. Primeira coisa, ela tem o termo grifado, a expressão grifada tem preposição, tá vendo? Começou com preposição. Então, poderia ser qualquer um desses 3, ou ambos, quando é só 2. Os 3 são preposicionados. O objeto indireto e o complemento nominal sempre, e a adjunta de nominal, às vezes, também vem preposicionado, certo? Então, por causa da preposição, não elimina nenhum. Então, eu tenho que agora raciocinar. Aqui eu tenho o verbo ter. Quem tem, eu tenho. Sujeito oculto, eu tenho. Quem tem, tem algo. E o que eu tenho? Uma vaga lembrança. Completou o verbo. Isso é o objeto direto, certo? O núcleo do objeto direto é lembrança. Tenho lembrança. Uma lembrança, vaga lembrança, certo? Então, é o núcleo. Pronto. Mas se eu falasse simplesmente tenho uma vaga lembrança, você ia perguntar lembrança de quê ou de quem? Então, é a palavra lembrança, que é um substantivo abstrato, que te despertou, que te incitou a uma pergunta, certo? Então, só por isso aí você já corta o objeto indireto, porque objeto indireto é complemento de verbo, e o complemento de verbo você já viu aqui, certo? E isso aqui está se referindo à lembrança, que é um substantivo, é um nome. E se é abstrato, é o complemento nominal, ok? Lembrança de quê ou de quem? Lembrança dos 3 meninos. Complemento nominal e vamos para 8. Você tem 4 períodos aqui. Marília vendia roupas. Para nós analisarmos os termos integrantes da oração. Juliana gosta de livros, gosto de flores. Paulo mora perto de um grande supermercado. Bom, então vamos ver. Está dizendo que nós vamos assinalar a alternativa correta para termos integrantes. Então, eu sei que termos integrantes é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Esses aí são os termos integrantes da oração. Então, eu tenho que analisar para achar, para ver o que tem em cada período. Então, o verbo aqui é vender. Quem é que vendia? Marília. Então, Marília é o sujeito. Quem vende, vende algo. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque eu falei algo e não há preposição aqui. Então, isso aqui é um objeto direto. Pronto, primeiro é objeto direto. Riscou, mas eu não posso dizer que a resposta é letra A, porque às vezes depois começa a vir errado aqui e vai ficar nenhuma das alternativas. Então, tem que continuar. Juliana gosta de livros. O verbo é gostar. Pergunta antes do verbo, quem é que gosta? Juliana. Então, é o sujeito. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Já falou tudo. É verbo transitivo, é indireto. Então, de livros é objeto indireto, porque completa o verbo gostar com auxílio de preposição. Então, beleza, objeto indireto. Gosto de flores. Você observa que num caso desse aqui, não tem nem que analisar, é o mesmo verbo da oração anterior. Então, ele continua sendo transitivo indireto, pedindo objeto indireto. Olha aí, ó, tá vendo? Só que o sujeito está oculto, mas é a mesma análise. E Paulo mora. Repare que o mora é um verbo intransitivo. Para você não confundir com objeto, que nada aqui. Agora, perto é um advérbio.
é a circunstância de lugar que ele mora. Paulo mora perto. Beleza. Então, se é um advérbio, é uma adjunta adverbial de lugar. Mas se eu dissesse simplesmente, mas você sabe que quem é adjunta adverbial, a palavra que é adjunta adverbial, se é uma palavra só, é um advérbio. Pronto, já está entrando na matéria que nos interessa. Então, se eu falar só que Paulo mora perto, você pergunta, perto de quê? Ou de quem? Então, pronto, você fez a pergunta a partir do advérbio. Então, você está dizendo que esse advérbio está sem sentido completo aqui, certo? Sozinho, que só até ele fica sem sentido. Então, pronto, vem um termo preposicionado para completar o sentido de um advérbio. Então, você tem complemento nominal, fechou na letra A. Viu que é fácil? Então, sempre faça o seu melhor. Tudo que você plantar agora, você colherá mais tarde, ok? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.